Salve, salve, amigas e amigos do podcast do Just. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do site Justificando. Estamos de volta mais uma semana. Claro, estamos aqui só porque você tem acompanhado a gente e a nossa audiência tem crescido dia após dia. Isso dá um gás aqui pra gente continuar fazendo esse podcast pra você. Então, continue aí falando pras pessoas que você acredita que vão curtir o nosso trabalho e não se esqueça de seguir o nosso podcast aí no player. E aí, Mabô, tudo bem por aí? Como você tem passado os últimos dias? Já baixou a ansiedade de ficar esperando as matérias do The Intercept? E aí, querido? Acho que a ansiedade já tá sob controle agora, mas a gente ainda tá aguardando, né? Eu, pelo menos, quero vir um pouquinho mais, cara. Acho que podia ter soltado ainda um áudio. Tô aguardando um áudio com aquela voz do Moro, assim, aquela voz inconfundível. Ia ser incrível, né? Ia ser perfeito, assim, pra fechar o semestre. Mas vou te falar um negócio. Essa história da gente fazer esse podcast animado tá gerando uma confusão com alguns ouvintes. Ai, Jesus amado. Que foi? Se liga no recado do Pedro Lori que chegou no nosso e-mail aqui. Pedro Lori, manda. Entendo vocês serem tranquilos com tudo que está acontecendo na nossa política, mas gostaria que pudessem falar com mais raiva. Parece que tomam um respiridona antes do programa. E termina assim. Boa tarde. Eu só queria dizer que é muito importante isso que vocês fazem. Ah, calma, mas isso é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Nossa, tá. É que eu acho que assim, a gente tem raiva, mas é que a gente não quer passar só emoções negativas, claro. tipo, pra galera. A gente quer mostrar, tipo, mano, vocês estão com a gente, tá todo mundo indignado juntos. E acho que a gente quer passar uma análise, assim, mais fria, né? Não sei, não tomada tanto pela emoção. Olha, eu vou te falar, eu até acho que a gente já fez alguns programas que eu fiquei assim, putz, será que pegamos pesado demais? Então, mas enfim, quem sabe nos próximos a gente pode deixar transbordar um lado não é? mais raivoso, né? Bom, mas é isso aí, gente. Obrigada. Qual que é o nome da pessoa mesmo? Desculpa. Pedro Lori. Pedro Lori, obrigada pelo seu comentário. A gente quer saber o que vocês pensam sobre o podcast, o que estão achando do formato, das pautas, se vocês têm alguma sugestão. Então comentem lá pra gente, Twitter, Facebook, Insta. E se preferir, pode mandar no nosso e-mail da redação, que a gente também vai acompanhar tudo por lá. É redação@justificando.com. É isso aí. E como a gente tá ficando bom nisso e a gente não curte enrolação, o que você acha da gente chamar os convidados, Mabô? O convidado. O convidado, é verdade. Gente, só pra explicar, hoje era pra ter outra pessoa aqui com a gente, que infelizmente não pôde vir, mas a gente tem a presença ilustríssima de um cara que tava em foco aí no último mês, que é o Paulo Iotti, doutor em Direito Constitucional, colunista do Just desde mil anos, advogado que representou a comunidade gay no STF pela criminalização da homofobia e tá aqui com a gente. Bem-vindo, Paulo, chegando, a casa é sua e queria começar te falando parabéns, saber como é que tem sido os últimos dias aí pra você depois da decisão do STF. Muito obrigado, queridos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Que nem a gente estava conversando aqui um pouco antes do ar, né? Acho que eu estou no Justificando desde 2015. Sempre um prazer estar aqui. Eu sempre digo Justificando, né? Um oásis da esquerda jurídica progressista neste país, né? Olha Então a gente é muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para falar um pouco dessa vitória histórica que a gente teve no Supremo, né, nesse julgamento emblemático onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a homofobia e a transfobia, na verdade a discriminação, os discursos de ódio contra a população LGBTI+, constituem crime de racismo. Então foi realmente nesse último mês, eu não parei, né, eu nunca fui tanto para Brasília e de volta em tão curto espaço de tempo, mas valeu muito a pena, ainda mais coincidiu na semana anterior à parada, né? Sim. Então ficou bem próximo do Dia do Orgulho, que é LGBTI, que agora é dia 18, né? O marco dos tumultos de Stonewall em 69, então tá sendo bem especial. Dá pra ver que você comemorou bastante, né? Pela voz. Não, pior que eu tô com a voz assim desde o começo do mês, né? Eu tô no limite da exaustão, mas tendo comemorado, sim. Acho que agora é o momento da gente celebrar e, claro, planejando já os próximos passos. Beleza, então antes de iniciarmos o bate-papo de hoje, queremos agradecer os nossos queridos apoiadores Rádio Brasil Atual, Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e Crivelle Advogados, que nos ajudam a manter essa estrutura e fazer esse podcast acontecer toda semana.
Bom, para quem estava um pouco longe aí das redes sociais, das notícias essa semana, a gente precisa retomar inevitavelmente que acabou de acontecer uma parada maravilhosa aqui em São Paulo, a 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+, que celebrou 50 anos das primeiras manifestações de luta pela diversidade sexual. Então a comunidade LGBTI+, estava em festa nesse último domingo, mais de 3 milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista. Eu tava lá, você tava também, Paulo? Também tava sim. Tava uma energia maravilhosa, assim, eu já tinha ido na parada há outros anos, mas eu não sei, eu acho que a gente tava precisando extravasar um pouquinho, sabe, o sentimento nesse Brasil de 2019, enfim, foi um marco, eu acho, né, essa celebração em seguida da decisão. O público e a primeira também... parada depois do ele não eleito, né, então, que foi marcada por protestos contra o presidente eleito, então acabou sendo uma manifestação de força também da comunidade LGBTI para... Acho que é uma mensagem de que não vamos voltar para o armário. No movimento norte-americano eles têm uma frase famosa: "We are here, we are queer, deal with it", né? Quer dizer, estamos aqui, somos viados, somos diferentes, na verdade, conformem-se. A gente não vai para lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Exatamente. Então, esse acho que é o principal caráter político da parada. Das paradas, né? Que elas acontecem país afora, embora de São Paulo seja realmente a maior. A mais emblemática. E aí o público também comemorou a decisão da STF do dia 13 de junho, que determinou que a discriminação por orientação sexual e de identidade de gênero passou a ser considerado crime, né? Então, 10 dos 11 ministros reconheceram que tinha uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema. E só o ministro Marco Aurélio Mello discordou. Assim, por 8-3, o STF determinou que a conduta passe a ser punida pela lei de racismo, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio disseram que isso criaria um novo tipo de crime e que isso caberia exclusivamente ao Congresso. Bom, acho que primeiro passo, antes da gente entrar na discussão inteira, eu queria desejar meus parabéns para você, Paulo, e para a comunidade por essa conquista que vocês tiveram agora. Você sabe que aqui no Just a gente também tem como nos princípios a abordagem antipunitivista, mas entendemos também que esse crime é de alguma forma uma garantia simbólica nesse momento e provavelmente não terá o caráter encarcerador das minorias do nosso país, certo? Certamente. Então o STF tomou sua decisão, mas agradou o Congresso, que se sentiu violado por ter sido chamado de omisso nessa causa. Você consegue comentar primeiro essa preliminar do Congresso, dessa omissão que aconteceu? Para ser justo, o Congresso Nacional protesta quando o Supremo reconhece qualquer omissão inconstitucional dele. O Congresso Nacional, ele, com todo respeito, ele precisa aprender um pouco de constitucionalismo contemporâneo. A Constituição impõe a ele o dever de legislar em alguns casos. Greve de serviço público civil, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, racismo, discriminações atentatórias a direitos e liberdades em geral. Então, nesses casos, a Constituição explicitamente exige que o Congresso crie uma lei. Mas o Congresso aparentemente não se sente obrigado a isso. E quando eles negam que há omissão, eles muitas vezes falam que eles deliberaram sobre isso e decidiram não aprovar a lei. Tudo bem, mas isso é o que a Constituição considera inconstitucional. O Congresso tem uma ampla liberdade para criar a lei da maneira que ele julgar mais adequada, desde que não seja alguma coisa ínfima, que não proteja nada e dê uma coisa excessivamente desproporcional, mas tudo que ele não pode fazer é não criar a lei. Então, eu costumo dizer, né, na dogmática constitucional contemporânea tem uma coisa chamada apelo ao legislador, né, por assim dizer, o tribunal decide que o Congresso tem que criar uma lei e conclama ele a criar a lei. Pelo menos é quando a gente faz isso no Brasil. Na Alemanha isso dá certo. Na Alemanha o Congresso Nacional cria a lei 2 anos depois. No Brasil, na experiência que a gente tem desde 88, o Congresso dá de ombros para o Supremo. Então isso, na verdade, quem desrespeita institucionalmente outro poder é o Congresso Nacional, quando, além de não cumprir a Constituição, protesta quando o Supremo diz para o Congresso que ele tem que cumprir a Constituição. É simplesmente teratológico, é manifestamente absurda essa fala do Congresso. Mas aí acho que melindrou um pouco a relação ali. Você viu o caso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, ele criticou que ele considerou uma interferência indevida
No Twitter, ele afirmou que o parlamento não pode aceitar a interpretação de que é omisso, apesar de reconhecer as necessidades de defender as minorias. Entra no que eu falei, assim, né? A partir do momento que você entende que a Constituição exige a criminalização específica da homofobia e da transfobia, da LGBTI-fobia, como o Supremo Tribunal Federal concordou que exige, então o Congresso é obrigado a criar a lei. Então esse protesto dele é um protesto manifestamente inconstitucional. E foi omisso, né? E foi omisso, e o excelentíssimo presidente do Senado, com todas as vênias, precisa estudar um pouquinho separação dos poderes. Separação dos poderes é um sistema de freios e contrapesos. Um poder controla o outro. Então, um poder controla as arbitrariedades do outro. O Supremo controla a omissão do Congresso, estabelecendo, declarando essa omissão inconstitucional e regulamentando provisoriamente o tema. E veja que aqui que o Supremo nem legislou. O Supremo interpretou o crime de racismo no sentido político-social do tema, a gente pode falar disso depois, para falar que a atual lei abarca a abolição da homotransfobia por interpretação conforme a Constituição. Mas o Supremo controla a omissão do Congresso, resolvendo o problema provisoriamente, dando uma solução concreta. O Congresso pode controlar o Supremo no dia seguinte, criando a lei. Então, se o Davi Alcolumbre está tão indignado, basta ele conclamar senadores e depois pedir para o Maia conclamar a Câmara a cumprir o dever de legislar e aprovarem uma lei que criminalize a homotransfobia de maneira minamente eficiente. E no caso, não é isso que eles estão fazendo agora? Ou está tendo uma interferência indevida aí? No caso, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma proposta que altera a lei que define o crime de racismo. E aí eles colocam a questão da liberdade religiosa nesse contexto. Você comenta um pouco pra gente. Claro, assim, isso é importante esclarecer, né? A tese das ações, né, que o Supremo acolheu é que a Constituição exige que o Congresso Nacional crie uma lei criminalizando a homotransfobia. Como eu falei, o Supremo resolve provisoriamente o tema, mas essa solução do Supremo é provisória, isso a própria decisão falou, até que o Congresso crie uma lei. Então ele deve criar uma lei. Esse projeto, da forma como ele foi aprovado no Senado, ele está cumprindo a decisão do Supremo. Ele está colocando na lei antirracismo expressamente as expressões orientação sexual e identidade de gênero, junto com raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então aí, isso virando lei, você não vai ter mais a discussão se a homotransfobia é ou não crime de racismo, como eu entendo que é. Hoje a gente está no crime de discriminação por raça. Mas se colocando orientação sexual e identidade de gênero, você resolve o problema de vez. A questão da liberdade religiosa, isso foi falado por todos os ministros também. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum que eles coloquem essa ressalva desnecessária de dizer que a livre manifestação de liberdade de consciência, crença, religião, não constitui crime, desde que tenha o que eu chamo de ressalva da ressalva. Tem que colocar vírgula, desde que não configure discurso de ódio, que é a incitação ao preconceito, à discriminação, à violência, à segregação. Isso, na tese que o Supremo Tribunal Federal aprovou, isso está explícito. Eu dei algumas entrevistas no Fantástico, na CBN, eu falei isso. Ninguém quer prender padre ou pastor por dizer que a homossexualidade é pecado. Eu falei isso na tribuna do Supremo. Você quer achar que eu vou pro inferno por ser gay? Bom, eu acho que a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica. Concordamos em discordar. Genial. Agora, obrigado. Mas uma coisa é dizer que é pecado respeitosamente. Outra coisa é se afastar de mim e falar, sodomita sujo, saia daqui. Outra coisa é falar que gays seriam pedófilos, que pessoas LGBTI queriam destruir a família, a sociedade, querem transformar o mundo de uma maneira subversivamente intolerável. Fazer as crianças mudar de sexo. Fazer criança mudar de sexo, como se a gente quisesse que criança fizesse cirurgia, a gente quer que reconheça que a criança LGBTI existe. Eu tenho consciência que eu sou gay desde os 7 anos. Tem crianças trans, a criança sem ter essa terminologia, tem a criança que a gente entende como menino, mas que se sentia como menina, e vice-versa. O que fazer com essa galera que acredita em mamadeira de piroca? Então, é difícil. Então, isso é discurso de ódio. Isso é você incitar o preconceito e a discriminação. Eu ironizo que é o Protocolos do Sábio do Sião versão LGBTI, que é uma difamação da comunidade judaica da época da Primeira Guerra Mundial, o suposto plano secreto dos judeus para dominar o mundo, que foi publicado na grande mídia da época. É uma difamação famosíssima. Então, tem um livro que... Ele tem o poder de disseminar violência contra um grupo. Exato. Então, quer dizer, eles defendem que a gente quer transformar a sociedade, enfim, transformar todo mundo em gays. Até porque a questão de diferença LGBTI, né? Quer dizer, o senso comum nem vê isso. Para eles é aspas, tudo viado.
Sim. Então, que a mulher transexual seria aquele que foi até o fim. É uma ignorância horrenda, mas é o senso comum das pessoas. Sim. Então, quer dizer, a gente quer punir o discurso de ódio. A incitação ao preconceito, a discriminação, a violência, você ofender toda a comunidade LGBTI. Então, esse projeto que foi aprovado no Senado, ele é muito bom. Então, o que a gente tem que dialogar com as bancadas conservadoras, fundamentalistas, né, ditas religiosas do Congresso Nacional, é tudo bem colocar na lei que o exercício regular de liberdade religiosa não é crime. Desde que você coloque também que isso não abarca discurso de ódio. Isso é o item 2 da tese do Supremo Tribunal Federal, que está muito boa. E se me permite continuar o comentário, as pessoas falam que agora que o Supremo reconheceu que a homofobia é crime, parece que agora qualquer discurso vai ser criminalizado. A gente tem que lembrar que a homotransfobia foi considerada crime de racismo. Qualquer advogado que atua minimamente na área sabe a dificuldade que é fazer o judiciário condenar alguém por racismo praticado contra negros, já que pessoas LGBTI agora são vítimas de racismo também. Eles pegam um conceito certo, que tem que provar a intenção de ofender, o ânimos injuriandi. Então, a intenção de brincar, a intenção de descrever, de ler um livro sagrado não é crime. Mas tudo bem, mas o problema é que a justiça penal, muitas coisas que é claríssima a intenção de ofender, eles falam não, por exemplo, que é brincadeira. É um colega, companheiro nosso, né, o professor Adilson Moreira, né, que participa da coleção da Djamila, do Feminismos Plurais, no livro Racismo Recreativo, ele fala vários casos reais. Para citar só um, tinha uma mulher negra no supermercado comprando banana. Aí uma mulher branca, que nunca viu ela na vida, virou: você está levando banana para os seus macaquinhos? E o judiciário falou que não era injúria racial, não era nada, seria brincadeira. Então, o que é um absurdo, é uma decisão institucionalmente racista, ainda que a intenção do juiz não tenha sido essa, vai saber. Mas assim, então a gente vai ter uma dificuldade de implementar a criminalização da homotransfobia no judiciário, mas ela também não é puramente simbólica. A lei antirracismo, ela calou os racistas, em um certo sentido. Você não vê mais em rede nacional as pessoas fazendo discurso de ódio contra negros, fazendo piadinhas racistas, em muitas aspas, no piadinha como eu cresci ouvindo nos anos 80. Sim, mudou já, a coisa já mudou. As pessoas não defendem ter liberdade de expressão, né? Para ser contra negros. Então, tem esse efeito simbólico que o André falou, mas tem um efeito prático, real da criminalização. Sei que estou falando bastante para um rádio, mas assim, o erro é achar que a criminalização sozinha resolve tudo. Nisso a direita erra. Mas parte das esquerdas progressistas erram quando acham que a criminalização não serve para nada, não ajuda em nada e só oprime. Não, por exemplo, estupro e homicídio, embora sejam crimes, muita gente ainda pratica horrendamente. Mas muita gente não estupra e não mata porque é crime. A criminalização ajuda e te dá mecanismos de luta. E te dá mecanismos de denúncia também, né? Porque se você não tem esse tipo de tipificação, como é que você vai quantificar a quantidade de pessoas que estão sofrendo violências por serem LGBTI+, né? É muito difícil. No Brasil, por exemplo, é muito a galera do Grupo Gay da Bahia que faz esse esforço, porque a gente não tem, assim, publicamente essa informação aí, né? É muito subnotificado. Então, acho que a lei ajuda a produzir também dados pra gente inserir esse debate na sociedade e poder discutir, por exemplo, quanto isso é necessário nas escolas, enfim, quanto isso é necessário no ambiente educacional, não é? E a decisão do Supremo já teve esse efeito benéfico, por exemplo, se não me engano, foi no Ceará, que por causa da decisão do Supremo, então a Secretaria de Segurança Pública local determinou que nos boletins de ocorrência tenha um campo falando da motivação homofóbica ou transfóbica, né, por orientação sexual e identidade de gênero, do crime. Não seria necessária a decisão do Supremo. Por exemplo, Alexandre de Moraes, pouco antes de ser indicado para o Supremo, ele colocou isso nos BOs aqui em São Paulo. Mas é evidente que a decisão do Supremo, ela acabou com um inconsciente coletivo que muita gente tinha de achar que, aspas, a homofobia não é crime, fecha aspas. Então, quer dizer, mesmo quando a gente xingar alguém homofobicamente era no mínimo crime de injúria, que a pena é ridícula, mas agora injúria racial, né, que a pena é um pouco maior, mas assim, mesmo aquilo que era crime, se era praticado contra LGBTIs, as delegacias ou não queriam fazer BO, porque achavam que não era crime, por uma tese abstrata, ou por qualquer motivo. Mas então, realmente, a decisão do Supremo vai ter isso de mostrar para o Estado brasileiro que ele tem que se preocupar com essa realidade e agora produzir dados oficiais. Ô Paulo, dentro desse tema, você comentou de injúria racial.
para um leigo, você consegue fazer um exemplo claro que define o racismo e a injúria racial? Sim. Sabe que eu tenho um problema com isso, que eu acho essa diferença um absurdo, né? Quer dizer, isso a jurisprudência inventou quando falava só em racismo e para não punir a injúria racial, né? Então, mas desde 97 ela é crime. A diferença primordial é que na injúria racial você está ofendendo uma pessoa por elementos raciais. E no racismo você está ofendendo toda a coletividade de pessoas. Então, por exemplo, se você falar seu gay pedófilo, você está falando daquele gay individual, então isso seria uma injúria racial. Você fala gays são pedófilos, você está ofendendo a coletividade. Então aí esse é o racismo. O racismo é o que eu chamo por isso de injúria coletiva. Você ofende a coletividade social e não uma pessoa concreta. Na injúria racial você ofende uma pessoa ou algumas pessoas individualizadas, mas individualizadas por elementos raciais. E onde que está a tua crítica da desnecessidade do... A injúria racial é espécie de racismo. Eu tenho um artigo também de 2015 com um professor mineiro, o Álvaro Souza Cruz. O STJ e depois o Supremo falou que a injúria racial também é imprescritível. Por quê? Porque é espécie de racismo. Para mim, a injúria racial ela é uma espécie, uma prática de racismo. O que eu entendo é que se você ofender uma pessoa ou uma coletividade de pessoas, você tem que interferir no tamanho da pena. Se você vai para o cível, o tamanho da indenização. Mas para mim é muito evidente que a injúria racial é um crime de racismo. E assim, o problema disso é que em 89, quando a lei falava só em racismo, os tribunais inventaram isso de que, ofender uma pessoa só não é racismo, é uma injúria por elementos raciais. Aí eles classificavam para injúria simples, que a pena era muito pequena, era ínfima, ou falavam que o fato não era crime, era atípico. Então aí só em 97, que eu falo, numa política de redução de danos, num projeto de lei do Paulo Paim, que falou em atualizar a lei antirracismo, colocaram no Código Penal isso, para não ter mais a discussão. Mas a minha crítica é essa. Então, partindo dessa explicação que você deu, você tem como citar exemplo do que você entende como um crime de LGBTfobia? Ou do que não seria, ou do que não se enquadraria, enfim... Acho que o exemplo que eu dei, quer dizer, você ofender um gay por homofobia, falar se é o gay pedófilo... Isso já seria um crime, então? Isso seria uma injúria simples. O que não era crime e passou a ser você ofender a coletividade LGBT. Só a segunda opção. Então. Você falar, por exemplo, eu sempre falo desse caso, a fala do Levi Fidelix em 2014, que ficou muito famosa no debate presidencial. Ele não foi condenado por dano moral coletivo, né, por ter falado que, aspas, aparelho escritor não reproduz. Eu costumo ironizar dizendo que isso só prova que ele fala pelo aparelho escritor dele, não é? Quer dizer, então, é uma fala absurda. Mas ele falou o quê? Ele falou que, numa pergunta da Luciana Genro sobre criminalização da homotransfobia, ele falou, não, a maioria tem que se unir e combater esta minoria. Falou que pessoas LGBTI teriam uma doença afetiva, Deus sabe o que isso signifique, e que teriam que ser tratadas bem longe da gente. Então ele falou em combater, que acaba incitando a violência em algum grau, no mínimo de discriminação. Ele patologizou todas as pessoas LGBTI e defendeu a segregação, ser tratadas bem longe da gente. Então esse é um caso que, claro, no cível seria dano moral coletivo. Ele foi condenado em primeira instância, absolvido em segunda, né? Vai ter que ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça agora. E agora é crime de racismo. E naquela época já era outra tipificação. Isso foi em 2014, você falou? Naquela época não era crime, era um ilícito civil. Você poderia ter uma indenização de dano moral coletivo, que a Defensoria Pública pediu, salvo engano, R$100 mil ou R$1 milhão. Enfim, não me recordo agora a indenização. Ganhou em primeira instância. O tribunal em segunda instância falou que era liberdade de expressão, o que é um absurdo. De novo, isso é um discurso de ódio. No Brasil, é só os Estados Unidos, a Suprema Corte fala que discurso de ódio seria liberdade de expressão. Então, mas o recurso foi admitido e a gente tem esperança que seja reformado e ele seja condenado de novo por dano moral, pelo menos. Aproveitando... desculpa. Não vai. Aproveitando esse caso do Levi Fidelix, por exemplo, eu não sou LGBT e eu vejo esse discurso na TV. Eu posso, então, denunciar um caso de LGBTfobia que eu tô vendo acontecer
acontecer com esse grupo ou com outra pessoa, por exemplo, sei lá, vi acontecer com um amigo meu numa festa, alguém vai lá e, enfim, faz alguma coisa com um colega meu. Eu posso denunciar pela pessoa? Como é que funciona? No caso de racismo, né, de homotransfobia praticada contra a comunidade LGBT em geral, acho que você pode fazer boletim de ocorrência, mas assim, quem faz a ação é o Ministério Público, nos dois casos. Tá. Mas assim, no caso, se a pessoa é ofendida individualmente, aí ela tem que fazer o boletim de ocorrência, aí ela tem que fazer a representação, que na verdade aí de novo na delegacia confirmar sim, eu quero que isso seja investigado e punido criminalmente. Aí o Ministério Público entra com a ação. Então o primeiro caso de racismo é ação penal pública incondicionada. O MP pode atuar independente de provocação. Então, talvez você não precise nem fazer boletim de ocorrência. Se você comunicar para o Ministério Público, por ofício, por e-mail, por ouvidoria, algum promotor aqui já pode fazer a ação. Como é que faz? Explica. Então, você pode fazer ou via boletim de ocorrência, mas você basta mandar um e-mail, uma comunicação, uma ouvidoria do Ministério Público, comunicar o fato. O caso Levi Fidelix, a Defensoria Pública, o Núcleo de Combate à Discriminação da Defensoria Pública de São Paulo recebeu inúmeros e-mails de pessoas LGBTI ofendidas, pedindo para ser tomada uma iniciativa, e aí a Defensoria Pública entrou com a ação. Entendi. Tudo bem que é o cível aqui, mas é a mesma lógica. Então, acho que você comunica o Ministério Público por qualquer meio, e o promotor ou promotora se convencendo de que o fato é um discurso de ódio, consequentemente crime de racismo agora, racismo homotransfóbico, então ele já pode fazer a denúncia independente de inquérito policial. Precisa de advogado para fazer isso? Não, bastaria você comunicar. Tendo advogado é bom, porque a advogada vai lá, fala com o promotor ou promotora, né? Se for um caso assim, mais controverso, as pessoas muitas vezes não entendem alguns casos clássicos de homofobia. Por exemplo, no futebol, eu sou corintiano também, o famoso Bambi, você chama o jogador, então, gente, quer dizer, sim, os estádios, meu Deus sim, do céu. O grito de bicha, por exemplo, que eu denuncio isso desde 2014 na Justiça Desportiva. Agora o Superior Tribunal de Justiça Desportiva falou que vai começar a punir, aleluia, antes tarde do que nunca. Mas assim, chamar alguém de Bambi, você está chamando de viado, que já não tem pejorativo, você está menosprezando a masculinidade daquele homem pelo fato dele ser gay ou supostamente gay. Então, mas você fala isso, o promotor não entende. Mas por que não? Isso é uma brincadeira, uma provocaçãozinha boba. Não, é um caso clássico de homofobia. Então, é você negar a masculinidade do homem gay. Então, às vezes, você ter um advogado que entenda de direito LGBTI+, ajuda no diálogo. Mas, assim, teoricamente, basta qualquer pessoa comunicar, mandar um e-mail, carta, manuscrita Que mesmo. tipo de delegacia? Por exemplo, no caso, as mulheres têm uma delegacia especializada. E nesse tipo de caso? Tem alguma delegacia melhor para você ser tratado bem? Alguns estados, como São Paulo, têm delegacias. Aqui em São Paulo é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Então, qualquer caso de discriminação ou discurso de ódio em geral é feito. Por exemplo, a DECRAD aqui em São Paulo, ela atua nos estádios, por exemplo, em briga de torcida. Mas assim, então, você tem em alguns estados delegacias especializadas em delitos de intolerância. Então, aonde estiver sendo possível, a gente recomenda isso, são delegacias bem sensibilizadas. O problema é que assim, no estado de São Paulo a gente tem uma delegacia no centro de São Paulo. Então, quem está no interior não consegue, ela fecha aos fins de semana. Então, você pode fazer BO em qualquer delegacia. E se o delegado não quiser lavrar o boletim de ocorrência? Então, aí eu recomendo falar com um advogado, né? Quando eu trabalhei no Centro de Cidadania LGBTI de São Paulo, na época eu chamava Centro de Combate à Homofobia, veio um rapaz, sofreu uma injúria homofóbica, eu falei, não, faz BO de injúria. Aí ele voltou, doutor, eu voltei lá, não fizeram, falaram que a homofobia não é crime. Aí eu não podia ir, eu era advogado sozinho, eu falei, olha, volta lá, diz que você falou com o advogado do Centro Cidadania LGBTI, e eu perguntei pro delegado por que ele revogou o crime de injúria. E se ele não fizer o crime, se ele não fizer o BO, eu vou, ao invés de oficiar o homofóbico, eu vou oficiar ele, delegado, perguntando por que ele não está fazendo algo que ele é obrigado a fazer, que é o crime de prevaricação. Sim. Aí no dia seguinte, voilá, milagre de Santa Xera, adeus, vai sair o BO. Então, quer dizer, às vezes não é nem uma vontade do delegado. Por exemplo, motivo fútil ou torpe, que agrava qualquer crime.
é a pena de qualquer crime. Então, motivo torpe, nefasto, motivo fútil, motivo que é tolo. um motivo torpe? Explica pra quem é leigo. Então, motivo torpe, é um motivo nefasto, um motivo odioso, crime de ódio, por assim dizer. E o motivo fútil é um motivo tolo, um motivo inaceitável. É tipo aquela mulher que tomou um tiro porque não trouxe o salgado na festa, que era pra ela trazer bolo. Vocês viram esse caso? Minha deusa do céu. É um motivo fútil clássico. Esse seria um Obrigado. motivo fútil. Tipo, ela tinha que trazer na festa da criança um doce, ela trouxe salgado, não sei se foi o inverso. E um louco, porque agora, né, tá essa mania de armas, foi lá e atirou nela. Vocês não viram essa notícia? Não vi, mas confesso que eu não vi. Mas enfim, isso seria um motivo fútil. Exemplificado. E um motivo torpe seria isso realmente um crime de ódio. Quer dizer, aquela pessoa que não tolera pessoas negras, veio um negro aqui, esse não é seu lugar, e atira nele. É um motivo torpe, é um motivo discriminatório, segregacionista. Então, eu acho que ninguém vai duvidar, se você sentar e conversar, que a homofobia, a transfobia configura um motivo torpe. Com certeza. Mas eu acho que muito delegado, promotor de juiz, nem pensava nisso. Então, eu nem acho que era por homotransfobia na maioria dos casos. Ele não concebia, porque ele achava que não era crime. Nossa. Então, assim, às vezes você falando com o delegado e explicando, a pessoa vai falar, verdade, enfim, aí... Tem gente que aí é homotransfóbico, tem gente que é teimoso, tá bom. Aí você luta de outras formas, né? Faz a denúncia na corregedoria por prevaricação, né? Quer dizer, mas esse é um problema que é o que a gente vai enfrentar agora. Antes a gente não conseguia nem isso para ofensa, para injúria coletiva, como eu chamo, né? Quer dizer, então, mas agora a gente vai enfrentar a mesma coisa que a mulher enfrenta na Lei Maria da Penha, o negro na Lei Antirracismo, que é a resistência da polícia. Então, aí é importante, embora não precise, você vai com um advogado, alguém que bata o pé, explique. E assim, não configura crime de ameaça você falar que vai exercer um direito, que é um direito de denúncia. Bom, se o delegado não vai fazer isso é absurdo, eu vou denunciar na corregedoria, no Ministério Público, em todo lugar. Muitas vezes isso funciona. Se o delegado quiser comprar a briga, que não seja comigo, porque eu sempre falo que a minha ajuda me aponta quem eu processo. Eu acho que tem que processar todo mundo que mereça ser processado, não só daquele que processa inutilmente, sem motivo, mas assim, porque é só assim que você conscientiza as pessoas, pelo menos no Brasil. E no caso, por exemplo... agora, do jeito que você falou, só os casos de torcida são muitos. O Glenn Greenwald hoje ele é alvo de diversos comentários racistas. E aconteceu agora do ex-assessor do MEC, lá da gestão do Ricardo Vélez, ele atacou o Glenn através de um comentário homofóbico. Ele disse assim: a única coisa positiva na matéria do The Intercept é o HIV. Isso ele falou no Twitter. A fala, pra mim, foi uma clara ofensa ao Glenn Greenwald. Sim. Na verdade, me parece até que ele ofendeu toda a comunidade gay, pelo menos, eventualmente LGBTI, porque ele claramente vinculou o Glenn, por ser homossexual, o HIV/AIDS. Então, além de sorofóbico, né, além de discriminatório com pessoas que vivem com HIV ou AIDS, que são conceitos diferentes, é assim, bom citar, mas assim, ele vinculou um homem gay ao HIV ou AIDS, que também é um caso clássico de homofobia. Então, certamente o Glenn pode fazer BO agora de injúria racial, já que é uma transfobia, crime de racismo, mas eu acho no mínimo defensável você fazer uma denúncia de racismo. Outras pessoas porque ele vinculou a homossexualidade inteira ao HIV/AIDS. No caso, você poderia fazer. Eu poderia fazer. Sim, comunicando o Ministério Público, sim. Todo preconceito é violência. Toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Por isso, a singularidade de cada ser humano não é pretexto para a desigualdade de dignidades e direitos, e tanto se tem constitucionalmente afirmado no Brasil, como lembrei, em textos constitucionais expressos. Tem uma pergunta, nesses tipos de caso, por exemplo, esse cara aí que tentou ofender o Glenn e, consequentemente, também tentou ofender toda a comunidade, que tipo de punição pode ser aplicada? Então, no âmbito penal, você vai aplicar a lei antirracismo, e assim, tanto o racismo quanto a injúria racial tem a mesma pena, 1 a 3 anos.
Então, mas raramente isso gera prisão. Isso pode gerar medidas alternativas à prisão. Rarissimamente, por quê? Porque o Código Penal diz que quando a condenação penal é de até 4 anos, ele converte em pena alternativa. Então, serviços comunitários, até pagar a cesta básica. Por exemplo, o Alexandre Frota fez injúria ou difamação contra o Jean Willis. Ele foi condenado em primeira instância. A picotar o papel. Aí a sentença penal ela fala, condena em pena de X anos de reclusão, convertidas em... Aí, como você falou, ele foi condenado a picar papel no Fórum de São Paulo. Então, no caso... sério mas nesse... você não lembra dessa? Essa é boa. Porque ele compartilhou um monte de fake news contra o Jean, na época o Jean falou, vou meter o processo, e aí a juíza aqui em São Paulo condenou ele a picotar papel. Vou mandar você picotar papel. Tipo serviço, sei lá, serviço ao fórum, né? Ainda tem muito processo de papel, inclusive eu tenho que ir no fórum amanhã ver um processo assim. Então, mas quando acaba, vai picotar papel. Nesse caso todo, poderia ser algo semelhante. Então, provavelmente, se isso fosse denunciado e fosse, enfim, levado à frente, seria esse tipo de pena. Varrer parque. Eu acho ótimo. Trabalhar numa ONG. O problema de mandar trabalhar em ONG, né? Quer dizer, que as ONGs de direitos humanos não têm um sistema de segurança, né? O Alexandre Frota é alguém que não ia fazer nada demais, né? Mas você pega um homotransfóbico, um neonazista mesmo, você não vai mandar numa ONG LGBT sozinho, sem polícia. Mas assim, você pode mandar, então, limpar chão da rua, limpar a praça, pagar cestas básicas para sei lá quantas entidades. Eu adoro as alternativas penais. Sou fã. Eu também. Posso fazer então, uma... Mas só me permite então falar, porque nem o André falou no começo, você agora. Então, não vai ser a criminalização da homotransfobia. Isso é muito legal. Vai aumentar o encarceramento em geral e da população negra e pobre em particular. Porque essas penas vão ser convertidas em penas alternativas. O juiz até pode não converter, simplificando, desde que ele fundamente a extrema gravidade da conduta. É raro. A gente até falou mais cedo, é difícil já conseguir a condenação por racismo e injúria racial no Brasil. Então, você não converter em pena alternativa vai ser praticamente impossível. Sim. Teria que ser aquele múltiplo reincidente, não é? Quer dizer, uma hora, se a pessoa não se reeduca, pode ser, mas vai ser o raro do raro. E outra coisa, o genocídio da população negra e pobre que existe, é real, da nefasta seletividade do direito penal no Brasil e acho que no mundo, ele é causado pelas leis de crimes contra o patrimônio e de drogas. Com certeza. Sim. Então, não é uma lei antidiscriminatória que gera a prisão da população negra e pobre. Então, vocês viram até recentemente, teve um caso, assim, a lei antirracismo fala em raça e cor. Além de etnia, procedência região. A mulher branca, você vai falar da mulher branca. É semanticamente defensável você falar que discriminar alguém por ser branco seria crime no Brasil. Certamente não é racismo. Então, racismo reverso não existe, vamos deixar muito claro. Então, se você entender que é crime, seria um crime de discriminação não racista que prescreve, já que o racismo é imprescritível e inafiançável. Seria uma injúria. Seria uma injúria comum. Mas assim, porque o racismo supõe um sistema de relações de poder estrutural entre um grupo dominante e um grupo dominado. Uma inferiorização desumanizante de uma pessoa por ela integrar um grupo inferiorizado, historicamente estigmatizado, por uma pessoa de um grupo dominante. Então, racismo reverso não existe. É extremamente equivocada essa tese. Mas assim, é semanticamente defensável você falar que um branco discriminado pode entrar com uma ação na justiça penal. Você não tem notícia de processos assim. Teve esse caso recente de uma mulher branca que fez uma denúncia de injúria racial contra uma mulher negra, que se o judiciário achar que foi crime, não vai ser injúria racial, vai ser uma injúria simples. Mas assim, e você não vê esses processos, então você não vê pessoas negras sendo processadas por racismo, por, aspas, brancofobia. Aliás, se os ouvintes, alguém souber um caso de brancofobia, heterofobia ou cisfobia, me conta, nunca vi na vida. Então, quer dizer... Desconheço. Então, é claro, as pessoas se sentem... Eu debati a sessão do Supremo, o último jogo foi 13 de junho, o anterior foi 23 de maio. Acho que foi na semana anterior, eu participei de uma audiência pública na Câmara, um deputado que teve a capacidade de me dizer que existiria mais cristofobia que homofobia no Brasil. Nossa. O cristofobia eu esperava, ele falar de mais que homofobia, eu achei um escárnio, mas nessas horas eu me contenho e tal, só ficava olhando pra ele com uma cara... Não, eu só olhava pra ele com uma cara como de RuPaul's Drag Race, really julgando. Really caríssimo deputado. Então, não dá. Mas assim, então ele se sentia discriminado
por cristofobia. Por quê? Porque ele é contra as escolas, os planos de educação falarem para as escolas protegerem as crianças LGBTI. Que é aquela coisa, as leis que geraram esse debate, essa histeria moral, de má fé, de fundamentalismo religioso, da ideologia de gênero, surgiu porque as propostas de lei obrigavam as escolas a coibir a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero e raça. Então, mandava as escolas coibir o bullying homofóbico, transfóbico, racista, machista. Então, ele se sentiu discriminado porque ele era criticado, atacado, por ele não querer que as escolas protegessem a cidadania LGBTI. Então, as pessoas de grupo dominante adoram se vitimizar. É impressionante, não pode ver uma pessoa reclamando que fala, não, mas eu sou a maior vítima, é um chororô, né? E eles dizem que a gente faz mimimi, é impressionante. Ô, Mabô, eu tô aqui pra fazer uma pergunta lá da questão anterior, quando a gente tava falando, sei lá, do futebol, dos outros casos, mas então, é o seguinte... Como é que fica? Não se impede de haver, por exemplo, um pedido de danos morais Sim, no cível, né? Não, então, você tem esferas autônomas de responsabilidade. Você pode processar a pessoa no âmbito penal, no âmbito civil e no âmbito administrativo. O civil seria pedir dinheiro, né? É isso. E o administrativo é os estados e municípios que têm lei estadual antidiscriminatória, que pune com advertência, multa, etc. Mas sim, então, o penal... é supostamente prisão, mas a gente sabe que nesse caso vai virar pena alternativa sempre, e eu também aplaudo muito isso. Não somos punitivistas, vamos deixar claro, depois a gente fala um pouco disso. No cível você pede indenização por danos morais, normalmente, mas pode ser materiais, uma agressão, você foi espancado por homotransfobia, você quebrou um braço, você perdeu um trabalho, aí é uma indenização por um prejuízo material que você teve. Tem dano estético também, etc. Mas sim, o cível é para indenização e, eventualmente, a obrigação de fazer e não fazer, a gente fala, né? A pessoa parar de incorrer em práticas homotransfóbicas. Então, a pessoa que ficava divulgando, imputando a você algo que não é verdade, por exemplo, o que faziam com o Jean Willis, a gente falou das fake news, que falava que o Jean Willis supostamente teria um projeto de lei para tirar metade da Bíblia. Então é uma difamação clássica contra ele. Então, e a pessoa fica fazendo, você pode no civil pedir uma obrigação de não fazer para ele ser condenado a não mais fazer esta postagem, não mais fazer essa difamação contra o Jean Willis. E aí no administrativo, nos lugares que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, crime é só por lei federal. Mas os estados e municípios podem aplicar multas, advertência, suspensão ou cassação de licença de funcionamento de empresa para atos discriminatórios. São Paulo tem a lei estadual 10948 de 2001. Então, quer dizer, você pode punir nas 3 esferas. É pacífico na jurisprudência, né, que não tem o que a gente chama de bis in idem. Você não está punindo 2 vezes pelo mesmo fato, porque são responsabilidades diferentes, a penal, a civil e a administrativa. Então, quem quiser, for um caso muito grave, faz as 3. Dou maior apoio. A gente estava falando sobre essa coisa de gerar encarceramento, né? Uma nova tipificação. Então isso pode levar a um aumento de prisões. E aí já ficou bem claro para mim, porque, enfim, a gente desse meio progressista que tem contato com a galera do direito que é antipunitivista, eu vi muito post no Facebook criticando por causa disso. Mas assim, te ouvindo, estou plenamente convencida de que a gente tem mais ganhos do que eu também. Prejuízos. Em tempos de Bolsonaro ainda? Em tempos de Bolsonaro, muito mais. Sabe que um abolicionista, eu não vou falar quem, claro, ele é totalmente contra qualquer criminalização. Eu vou falar, não, mas o Bolsonaro pode criminalizar só ele, né? Não, pelo amor de Deus. Gente. Mas assim, eu tenho dialogado muito com a crítica abolicionista, que é uma crítica válida, merece ser levado a sério contra a seletividade do Estado penal. Sim. Os abolicionistas, eu fico com a crítica clássica, abolicionista, é utópico. O que a gente faz no curto prazo? Eu tenho uma ação no Supremo, que pode ser pautada em breve, para que o Plano Nacional de Educação seja interpretado como exigindo que as escolas coíbam e previnam a discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Quer dizer, reconhecer a existência da criança LGBTI+, protegê-la, coibir o bullying machista, transfóbico e homofóbico e fazer uma educação inclusiva. Sim. O movimento LGBTI, ele sempre lutou pela educação inclusiva. Sempre lutou pela criminalização também. Tanto lutou que teve esse backlash todo da ideologia de gênero, da escola sem partido. Exatamente. Né? Eles já começaram a reagir ao fato dos movimentos estarem pautando isso dentro da esfera educacional. Exatamente. Então, abolicionista nenhum me fala o que a gente faz no curto prazo. Né? Quer dizer, o penal, a punição é no curto prazo.
no longo prazo, a educação. E aí eu brinco que a minha utopia é um pouco menos utópica que a do abolicionista. Eu acho que a seletividade do Estado penal é uma coisa a ser combatida, não a ser vista como algo ontológico, como algo imutável do sistema penal. Começa a dar advogadas de qualidade para as pessoas pobres e negras. O juiz dá uma sentença racista, faz uma nota de repúdio. O judiciário proferiu uma sentença racista. Dica, não fala que o juiz foi racista, fala que a sentença foi. Porque aí você faz uma crise e não é processado. Então começa a pressionar para ver se no longo prazo não muda. Mas assim, então eu acho que tudo isso é válido, mas eu acho que as pessoas têm que ser coerentes também. Tô falando, eu vou respeitar a abolicionista penal, que é contra a criminalização da homotransfobia hoje, ou futuras criminalizações do futuro, se ele pedir para revogar todas as leis penais. Se falar para revogar a lei antirracismo, que fala em raça, cor, etnia, procedência nacional, religião. Então, tirando que raça e cor são palavras diferentes, que é aí que a gente ganhou no Supremo. Então, crimes contra negros, contra índios, contra religiosos, contra estrangeiros, Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher, tem crimes cometidos contra pessoas vivendo com HIV/AIDS, criança, idoso, consumidor, torcedor, nos estatutos respectivos. Quer dizer, só na hora da homotransfobia a gente vai ser abolicionista. Então, a pessoa, para ter um mínimo de coerência e respeitabilidade no argumento, ela tem que defender ao mesmo tempo a revogação de todos estes crimes. Mas aí a coerência falha. Então, quer dizer... Paulo, mas tem gente que defende. Tem gente que ainda defende. Mas tá na utopia. Não, tá. Mas aí é legal também lembrar o pessoal que o Justificando também é uma casa dos abolicionistas. Sim. É uma casa dos antipunitivistas e essa é uma bandeira que a gente tem trazido. Talvez sejamos os pioneiros de mídia alternativa e a trazer a pauta no âmbito jurídico. Então, você que é abolicionista, antipunitivista, saiba também que no Justificando você vai encontrar vários textos falando sobre isso com muita propriedade, mas também você vai encontrar o outro lado muito razoável, como o lado do Paulo aqui que ele está trazendo. Então, eu acho que editorialmente é importante a gente falar que a gente tem que trazer essa pluralidade de discussão à tona, até porque só assim cruzou a linha da esquerda, tem um argumento coerente, sabe o que está falando, tem espaço no Justificando. Isso é muito bom você falar, o Justificando é muito democrático, muito plural nisso. Tem lugares que são abolicionistas que não publicam nenhum texto que defenda o uso do direito penal para defesa dos direitos humanos, que é a linha que eu defendo, que o Supremo acolheu, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos acolhe. Então o Justificando é muito plural. E aí eu falei um tom mais duro, né, até um pouco frustrado com algumas críticas rasas que eu escuto, mas eu quero reiterar, eu respeito muito a crítica abolicionista. Claro, e eu falo assim, por exemplo, o projeto de Código Penal que está tramitando, ele já foi deturpado, já está um punitivismo horroroso de novo, mas era uma ideia de criminalização progressista. Então, quer dizer, tinha mais hipóteses permitindo o aborto, a homotransfobia era crime, a eutanásia tinha uma pena pequena, então, embora considerado homicídio, que é errado, ela era uma pena bem branda. Então, você já teve muitas vezes no mundo projetos de Código Penal modelo para melhorar a legislação penal, torná-la mais humanista. Então, cadê o projeto de código de punições abolicionistas não penais? O que a gente põe no lugar do direito penal? É uma provocação super do bem que eu faço para abolicionistas. E eu me disponho a ajudar, eu quero deixar claro. Eu acho que o sistema penal pode ser não seletivo, defendo na lógica do direito penal, justiça restaurativa, focada na vítima e não na punição, por isso não no encarceramento. Eu acho... acho que essa lei, no caso, está indo nesse sentido, né, Paulo? Porque... da homotransfobia? Isso. Ela vai virar pena alternativa, não é bem justiça restaurativa. Mas então eu falo, a gente precisa eu tenho um artigo no Justificando, que foi um debate que, pela lógica do direito penal mínimo, a homotransfobia tem que ser crime. Que direito penal mínimo é um critério qualitativo, que pode ser crime, não quantitativo. Você pode ter 10 mil leis penais e todas serem minimalistas. Tem que ter um bem jurídico indispensável para a vida em sociedade, que eu falo que é a tolerância. Se está abaixo do respeito, mas pelo menos você acha inferior, mas você não agride, não discrimina, não ofende, não mata. E a ineficácia dos outros ramos do direito. Indenização civil. E essas leis administrativas onde não tem coibido a homotransfobia. Então, eu acho o sistema penal atual, com a retórica das penas alternativas, ele resolve quando a pena é até 4 anos. Eu acho que, mas eu falo nesse artigo, ou a gente reforma o sistema penal inteiro
para uma lógica abolicionista, que eu não conheço, mas assim, vamos fazer, porque o abolicionista tem que me dizer o que a gente faz com o genocídio, com o estupro, com o homicida inveterado. Você não pode criminalizar pensando só nele, mas tem esses casos. Sim. O minimalista fala que nesses casos excepcionais de violência grave tem que ter prisão. É porque crimes contra a humanidade. No caso da teoria abolicionista, é necessário uma porção de outras ações sociais para que isso exista. Então, é aquilo que você falou, a gente viver a utopia, mas é a utopia também que é a utopia capitalista, como se esse negócio funcionasse, é a utopia socialista. Eu tenho a utopia do estado de bem-estar social, de verdade. Mas é utopia, mas eu brincava com um ex-chefe meu, um ex-coordenador de direito, onde eu dava aula, eu sou um utópico pragmático, um platônico pragmático. Mas é assim, tem que olhar, tem que ver. Transforma em projeto de certeza. lei. Eu não sou um profundo conhecedor da doutrina abolicionista, conheço razoavelmente, mas por cima. Mas assim, se tem vários passos preliminares, então você tem que fazer vários projetos de lei preliminares, ou então faz um só tudo. Vamos botar o debate no... Porque não dá pra gente ficar só no debate. O debate puramente teórico é importante, mas a gente tem que transformar a realidade. Ô, Paulo, sabe que... Perdão, continua. Segue, gente. Não, eu acho que assim, concordando com a decisão do STF ou não, abolicionista ou não, eu acho que todos concordam, e temos isso em comum, de que novas conquistas são necessárias também. E aí eu queria puxar justamente a pergunta de que novas conquistas agora a comunidade LGBTI+, tem no horizonte, qual que é a nova batalha? Porque a gente sabe que a luta não acabou, né? Ela continua e ela vai seguir firme aí, principalmente no atual contexto. Eu acho que a principal pauta que o movimento deveria adotar seria essa da educação inclusiva, que está nessa história do debate da ideologia de gênero, porque muito felizmente Celso de Mello, que até me citou... O que é educação inclusiva? Educação inclusiva... A educação para a diversidade. Você fazer a escola ser vista não como um ensino técnico de português e matemática, passa no vestibular. No Enem. Aprender a viver, né? Aprender a viver. A lei de diretrizes e bases fala que a escola deve ensinar promover a tolerância e a liberdade. A Convenção Americana de Direitos Humanos, promover os direitos humanos, respeito. Ensinar como viver com o diferente, respeitando ou no mínimo tolerando. Então, que é esse debate da ideologia de gênero. Que eu estava falando, o Celso de Mello, que me citou até 8 vezes nesse voto histórico dele. Nossa, achei até que foi mais. Não foram Falou tantas vezes, cara. Eu ia acompanhando, era incrível. Um pouco de... Cada citação era um pulinho interno, né? Maravilhoso, Celso maravilhoso. Ele citou um trecho de um livro meu que eu falo, existe ideologia de gênero no Brasil. Ela é heteronormativa, ela é cisnormativa e ela é machista. Ela impõe a heterossexualidade, a cisgeneridade compulsórias, punindo pessoas LGBTI+, física ou moralmente, por ousarem ser diferentes, e punindo a mulher cis ou trans que ousa, entre aspas, se igualar ao homem na vida em sociedade. Então... eu tenho uma ação no Supremo nesse sentido que eu falei, a GEM 5668. A Procuradoria-Geral da República entrou com ações contra leis municipais ou estaduais que expressamente proibiam o debate de gênero na escola. A lei nacional que eu tô aqui, ela não proíbe, mas eu peço para ela ser interpretada porque todo mundo acha que está proibido. Não sei, tem uma discussão insuportável no dia de vontade do legislador, que estaria implicitamente proibido. Eu não aceito essa teoria, mas muita gente aceita. Então, eu acho que a educação inclusiva é um tema importante. Uma grande pauta. Você tem, no Supremo, já começou a julgar o direito de doação de sangue por homens que fazem sexo contra os homens. Nossa, cara, é proibido. Que tá 4-1 para derrubar, mas num pedido de ter um é absurdo isso. Tá na mão de quem? Gilmar. Gilmar. Mas assim, o Lewandowski estava voltando a parecer que ia contra, tá? Então, mas assim, então tem que retomar esse caso, que a Anvisa e o Ministério da Saúde negando e sem admitir, mas eles nos tratam como grupo de risco, o que é um absurdo, porque esse conceito, o homem que faz sexo contra o homem, foi um conceito anti-identitário, para você pegar uma prática sexual concreta. Agora não seria um caso de racismo institucional? A meu ver, seria. O problema é que muito juiz nega isso, fala, não, é a norma técnica, os técnicos falaram. Mas alguém por ser técnico pode falar uma besteira inominável e isso vai ser técnico? É completamente arbitrário. Então, eles criaram o HSH, Homem que Faz Sexo contra o Homem, como uma identidade e presumem que essa pessoa vai estar sempre no grupo de risco. Numa prática de risco, que é a mesma coisa que chama de grupo de risco, é um conceito superado. Então, de novo, HSH é um conceito criado para a pessoa que transa com outros homens, mas que não se considera gay. Tem problemas de homofobia internalizada, nega, ou é queer e não quer se identificar com uma identidade.
Mas isso, então, é completamente arbitrário. O que a gente quer é que o critério do homem que faz sexo com mulher seja aplicado para o homem que faz sexo com outro homem. Ponto. Igualdade pura e simples. Você tem o caso de banheiro por transexuais, para pessoa trans, mulher transexual, homem trans, usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. E o casamento? Saiu da pauta? Com pedido de vista do Fux, esse do banheiro, há 3 anos e meio, com 2-0 para reconhecer o direito. Nossa, há 3 anos e meio. O casamento, assim, o Supremo, ele reconheceu a união afetiva como família. É união estável, como né? união estável em 2011. Todo mundo acha que é casamento, mas é união estável. Então eu lembro que tinha essa diferenciação. O casamento oficialmente não tem, né, aqui no Brasil. Então, aí o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao casamento. Ok. Como o Supremo reconheceu a união estável, a lei e a Constituição falam que ela pode ser convertida em casamento. Então, muitos juízes estavam convertendo. O STJ deu o casamento direto, sem união estável. Aí, em 2013, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a decisão do Supremo e a do STJ, obrigou os cartórios de registro civil a celebrar o casamento por conversão ou direto. O PSC, o Partido Fundamentalista Brasileiro, né, o Partido Social Cristão, entrou com uma ação no Supremo, a DIN 4966, para derrubar a decisão. Eu fiz uma defesa, né, um amicus pelo PSOL e a ARPEM do Rio de Janeiro, tá com o ministro Gilmar Mendes, mas sem previsão de julgamento. E enquanto está em julgamento, as pessoas podem casar? Podem, porque para não o Gilmar teria que ter dado uma liminar suspendendo a resolução. Então casamento, gente, achava que era só união estável, tô super por fora. E nesse caso, assim, eu acho errado, por princípio, em qualquer caso. Assim, eu tenho um problema que na esquerda eu acredito em mito de direito burguês, né, SIC. Então tá bom, me julguem. SIC. Mas assim, segundo informações colhidas, né? Me julguem, acredito mesmo. Mas assim, então eu acho que o Supremo tinha que julgar logo as ações que entram. Mas dito isso, então, já que tudo se demora, o que o Bolsonaro falou, queria colocar um ministro evangélico para pedir o visto e nunca mais voltar. É o cúmulo do escárnio institucional isso, ele fala. Mas nesse caso, quanto mais tempo demorar para o Supremo julgar, mais casamentos você vai ter, mais consolidado o direito vai estar na sociedade, então mais difícil de romper. Derrubar. Entendi. Direito e política são coisas diferentes no sentido estrito, você tem disputas políticas pelo sentido do direito, claro, mas assim, é claro que uma sociedade favorável a um tema constrange um pouco mais o judiciário a derrubar. Sim. Ele pode. Mas fica, então, quer dizer, essa demora de julgar o casamento do Supremo... No fundo favorece. No fundo favorece. A gente, sim. Que bom saber isso. E eu queria aproveitar. Você sendo um cara super jovem, tô olhando aqui, gente, vocês não estão vendo a carinha dele, mas ele é um moço. Não, eu posso complementar? Sim. Maior advogado do Brasil. Olha, na causa. Eu não tem sou do direito, mas eu confio amado. na denominação. Puta advogado. Jovem, representando aí uma conquista histórica. Qual que foi a sua sensação ali de estar lá no Supremo? Fala um pouquinho, assim, o coração bateu. E já vai finalizando que a gente tá quase batendo o tempo. Não, a ficha acho que ainda tá caindo, né? Mas é maravilhoso. Essa é a 4ª ou 5ª vez que eu vou no Supremo, né? É a 4ª vez que eu faço sustentação oral no Supremo, mas é sempre emocionante, a gente sente o peso da responsabilidade de estar na Suprema Corte, algo que pode influenciar o país inteiro. Eu sou gay, não é? Quer dizer, então a decisão me afeta pessoalmente. Essa ação eu montei, né? Para ser justo, a tese da homofobia, da transfobia como racismo não foi eu que criei, é o Guilherme Nucci, que é um dos maiores penalistas do Brasil, né? O livro mais vendido de direito penal no país. Então, mas eu montei a ação falaram que era totalmente descabida, que jamais ia ganhar. Então, isso é muito especial para mim. Eu falo, né? Eu recebi só tenho recebido carinho desde fevereiro. Você já fez história, Paula. Já fez história. Certeza. Já não tem que virar filme. Eu imagino, assim, esse momento filme cinematográfico. Acho que é uma todas as pautas, velho. Todas as pautas. O tema é ele que tá levando. Eu posso morrer feliz, né? Eu fui citado pelo Celso de Mello na união homoafetiva, agora na homotransfobia e pelo Toffoli no caso de nome e sexo de pessoas trans, não é? Então eu fico muito feliz de poder colaborar com o meu trabalho na luta dos direitos humanos, né? Dar tanta alegria, esperança e confiança para tanta gente, né? É emocionante, eu fico arrepiado de lembrar. Foram 3 milhões na parada gay. Eu tenho certeza que 3 milhões estão gratos ali.
Fora todo o resto. Né? E fora enfim, acho que pra nós é uma honra estar aqui com uma pessoa que representou um negócio tão importante pra história do país. E é muito bom te ouvir falar, querido. Foi um prazer escutar você Paulo, aqui. brigadão. Eu que agradeço. Valeu o convite. Então, queridos e queridas, obrigado por ter ficado conosco. Um salve pro Fábio. Fábio, valeu. Esse foi o nosso especial LGBTI+. Agora aprendi a falar. Sigla. Salve certinho. pro Renan também, né? Salve pro Renan, nosso editor, que tá ali fora já me olhando. Então, tamo juntas e juntos aí no próximo programa. Você já sabe como encontrar a gente. Assina aí o nosso canal. Se você tá vendo pelo YouTube, assina no YouTube. Se você tá vendo pelo podcast aí no seu player, assina no podcast do seu player. Passa pra tua família, pros seus amigos. E se quiser entrar em contato com a gente, já sabe, tem Twitter, Facebook, Instagram e o e-mail redação@justificando.com. André, posso só comentar uma coisa que a gente não conseguiu falar? Claro. Eu falo tão pouco, né? Então, porque não deu tempo. A gente acabou falando do porquê da homofobia e da transfobia serem crime de racismo, né? Então, assim, não foi analogia. O Supremo não legislou, não equiparou. Mas não equiparou, né? Ele reconheceu como racismo. Sim. Então, eu tenho artigos no Justificando, já explicando a tese. Depois a gente pode remeter o artigo para quem quiser se interessar em aprofundar. E fico também à disposição. Você lembra o nome do artigo? Tem o da maioria histórica do STF, reconhece a homotransfobia como crime de racismo, é mais ou menos o nome, né? Que foi logo depois do dia 23 de maio. Joga no Google, então, joga quem quiser. no Google. Joga assim, Paulo Iotti justificando, aparece autor justificando, aparece todos. Tá né? tudo lá. Acho que os dois últimos, salvo engano, falam. O último que eu falei pro André, né? Eu sempre me engano, eu acho que o artigo vai ter 3, 5 páginas, teve 20, esse eu me superei. Mas assim, esse eu desenvolvo bastante, transcrevo minha sustentação oral na parte determinante, o outro de maneira mais direta. Vai ser uma aula para quem acessar, então. É documento histórico. Obrigado. Minha sustentação oral tá no YouTube para quem procurar, né? Então, mas é isso. Obrigado. E eu queria agradecer muito aqui a parceria com o Justificando. É um site que eu tenho muito carinho. É maravilhoso. A gente tá junto aí, Paulo, nessas e em outras. Valeu, Mabô. Valeu, obrigado. Querido. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Até já. Até já.